Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Esse episódio vai tratar do importante papel para a defesa da concorrência no Brasil exercido pela Superintendência Geral do CAD. E, para tanto, vamos falar com dois dos principais interlocutores, duas autoridades de altíssimo calibre técnico que hoje estão à frente da superintendência. São eles, Dr. Diogo Thompson, atual superintendente-geral interino do CAD e superintendente adjunto do CAD desde 2012. Doutora Patrícia Morita Sakovski, é superintendente adjunta do CAD desde 2020. E para a condução desse episódio de hoje, comigo, Vivian Fraga, tenho o prazer de contar com a participação de dois especialistas já bastante conhecidos do público aqui do IBRAC. São eles, Bruno Drago, diretor de concorrência do IBRAC, comentarista oficial do quadro Plenária Comentada, aqui do IBRAcast, e sócio do escritório Demarest Advogados. E Adriana Giannini, coordenadora de estruturas do Comitê de Concorrência do IBRAC e sócia do escritório Thail Schecker, associado ao Mayer Brown. Diogo, Patrícia, Bruno e Adriana, é um enorme prazer tê-los aqui conosco. Vivian, Bruno, Adriana, boa tarde e muito obrigada pelo convite. É uma alegria participar deste podcast e ter essa oportunidade de dialogar não só com a comunidade antitrust, mas com o público de forma mais ampla. Isso porque o público, acho que todo mundo aí nos ouvindo, eu acho que é sempre a gente bom lembrar que a razão da nossa existência, é para você que nós trabalhamos, é sempre importante a gente ter isso em vista. Para as empresas, a gente trabalha para ter um ambiente concorrencial saudável, um ambiente de negócios favorável, onde todas as empresas possam competir adequadamente. Para os consumidores, a gente defende a concorrência porque ela é um motor que impulsiona as empresas a dar o seu máximo e, com isso, oferecer aos consumidores produtos e serviços melhores e mais baratos. E para o país também, porque a concorrência torna as empresas e a nossa economia mais competitiva, promovendo o crescimento e desenvolvimento nesse ciclo virtuoso. Então, muito obrigada novamente, Vivian, Bruno, Adriana, por essa oportunidade tão rica, promovida aí pelo IBRAC, esse grande parceiro nesse trabalho. Boa tarde, Vivian, Bruno, Adriana e Patrícia. É um prazer para mim estar aqui também. Eu acho que a Patrícia já colocou que a importância da gente participar do IBRAcast e trazer um pouco de transparência, um pouco mais de transparência sobre a nossa atividade e também de ser um momento aqui de prestação de contas junto àqueles que atuam diretamente do lado privado aqui com o CAD. Então é um prazer estar aqui e estamos à disposição de vocês para as discussões e debates. Diogo, Patrícia, Vivian, Adriana, prazer estar aqui. Um prazer bater esse papo com vocês, discutir aqui as melhores práticas do antitrust, com pessoas aí que estão há muito tempo na gestão da autoridade concorrencial, elevando o nome do CAD no Brasil e fora do Brasil, e tentando aqui trazer as nossas contribuições como IBRAC, a nossa visão e sempre tentando tirar daqui como é que a gente pode ajudar a termos sempre um sistema de defesa da concorrência melhor no país. Tá? Vai ser um prazer debater com vocês. Patrícia, Diogo, Vivian e Bruno, de fato é um prazer estar aqui, é uma honra ter duas pessoas de cargos tão altos na SG para nos ajudar com as diversas dúvidas aqui que todos temos e, bom, obrigada pela participação, acho que sem mais delongas a gente pode começar. Bom, feitas essas apresentações e considerações iniciais, passemos então para o quadro principal, falando com os experts. A ideia é conversar com os nossos experts com base em algumas perguntas propostas. E para iniciar, eu queria perguntar para o Diogo e Patrícia,
Eu acho que, primeiro, a gente reconhece que a superintendência teve um papel extremamente importante de dar a continuidade do dia a dia antitrust nessas épocas pandêmicas. Foi realmente surpreendente como vocês reagiram rápido e de forma efetiva para garantir a segurança jurídica desse dia a dia antitrust, tanto para atos de concentração quanto para os processos. E então eu queria, dentro desse contexto, também escutar um pouco de vocês sobre as perspectivas gerais da SG nesse final de 2021, também um pouco para 2022, e eu queria que vocês, por favor, incluíssem na resposta de vocês 4 frentes principais de discussões que a gente está vendo sendo abordadas pelo tribunal, um tribunal que vem trazendo algumas novas orientações para o mercado, e aqui eu vou listá-las. A primeira é a questão da dosimetria da multa, a questão da vantagem oferida, sendo usada pela primeira vez como parâmetro nos casos de cartel em licitações públicas. A segunda é a questão das pessoas físicas, não administradores, não estarem sujeitos à incidência da Lei 12.529. A terceira, eu queria trazer a questão do número muito mais significativo de avocações, sendo que a gente tem visto na prática que, ao fim e ao cabo desses incidentes de avocação, o tribunal majoritariamente chega à mesma conclusão técnica da SG. E, por fim, queria trazer a questão do mérito, né, a questão do standard probatório, do critério valorativo do conjunto probatório, porque fizemos aqui uma rápida pesquisa e a gente tem visto que esse ano só, em 22 casos de processos administrativos julgados, houve algum tipo de divergência em pelo menos 11 deles. Então, eu passo a bola para vocês comentarem aí essas perspectivas, tendo em consideração essas frentes de discussão com o tribunal. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Acho que eu vou começar, tá, Patrícia? Aí qualquer coisa você me complementa e, enfim, faz também as suas considerações. Primeiro, assim, pensando nas perspectivas para esse resto de ano, né, para esses últimos 3 meses de 2021, a ideia é basicamente retomar, né, aproveitar esse momento que é de retomada, né, de reabertura da economia e de retomada mesmo das atividades em alguma normalidade em todo o país, para também retomar a nossa atividade aqui no CAD, não necessariamente presencial, mas trazendo os servidores mais para perto, num regime mais híbrido. Então, isso é algo que deve começar a acontecer, vocês devem começar a reparar no CAD mais cheio de servidores e talvez uma diminuição da virtualização das reuniões, enfim, dos atendimentos e tudo mais, e um pouco mais de atividade presencial. Por que isso é importante? Porque eu acho que durante esse período dos últimos 2 anos, a gente teve alguma dificuldade, óbvio, como você bem colocou, a gente procurou, na medida do possível, dar continuidade, reagir rápido de forma aos acontecimentos para tentar dar o maior conforto para que o CAD não parasse, né? Mas agora a gente já vive um outro momento, né? Uma boa parte da população vacinada, os próprios técnicos do CAD vacinados, a gente já tem menos uma questão de risco à saúde, risco à vida, que era um problema que a gente conviveu durante os últimos 2 anos, e agora é mais uma questão de reorganização de trabalho. Eu acho que nosso grande foco nesse final de ano vai ser esse. A gente tem uma situação de presidência nova no CAD, tudo bem que o Alexandre Cordeiro é uma pessoa que já estava aqui há muitos anos, então ele conhece bem a casa, mas é uma presidência nova, a gente ainda tem uma vaga no tribunal para ser preenchida, o superintendente geral nomeado, porém não sabatinado, então ainda tem um certo de resquício aí de uma situação de transição, e o que a gente está tentando fazer é um pouco se isolar ou neutralizar essa situação que foge ao nosso controle para tentar focar nas coisas que a gente tem controle, e o que a gente tem controle é essa retomada. O nosso planejamento estratégico tem como visão o CAD como a concorrência, né, como motor de desenvolvimento para o país, e a gente sabe que mais do que nunca a retomada das atividades e da economia é necessária para que haja esse desenvolvimento, e é isso que a gente vai trabalhar. A Patrícia daqui a pouco vai falar, mas a gente teve um aumento muito grande dos casos de ato de concentração, e a gente vai procurar trabalhar muito para que a gente consiga dar vazão a isso. Mas, para além disso, tem todas essas questões que você colocou. Eu acho que depois de algum tempo, a maior parte dos conselheiros aqui estão hoje
já tem 2 anos de mais ou menos de mandato, então ele já tem uma maturidade institucional maior, já tem um tempo a curva de aprendizado já passou, para ser bem sucinto, e eles começam a trazer novas discussões. Essas novas discussões, do ponto de vista da ESG, elas precisam ser endereçadas de maneira racional, e, enfim, a gente vai fazer a nossa lição aqui para provar também aquilo que a gente concorda e aquilo que não concorda, mas para tentar levar isso de maneira técnica para o tribunal, para contribuir com a discussão e tentar mostrar, do ponto de vista de quem tem uma visão um pouco mais panorâmica dos casos, e não tanto de caso a caso, da casuística ali do julgamento do tribunal, aonde aquilo pode ou não impactar na política, que é a nossa grande preocupação, né? Então, você citou aí, por exemplo, standard probatório. Standard probatório é uma coisa que importa demais para a SG, porque a gente precisa tomar atitudes com base nisso, né? A gente decide determinadas fases processuais com base nisso, e a gente precisa de um claro sinal do tribunal. A nossa intenção não é bater cabeça, não é ficar aqui simplesmente divergindo do tribunal por divergir, pelo contrário, né, a gente tem um dever até de assimilar as decisões dele, mas, por outro lado, a gente sabe que esses pontos de vista ainda são muito divergentes e muitas vezes estão sendo tomados com alguma assimetria de informação. Então, esse é um ponto. O ponto das multas. Essa discussão das multas ela é antiga, no caso, né, ela só muda, ela vai mudando um pouco de fundamentos, mas é toda uma questão que envolve uma razão muito simples, né? A lei, a redação da lei é que abre essa interpretação mais ampla, são conceitos indeterminados. O que eu acho que falta nesse ponto, especificamente, que se depender de mim na superintendência, isso vai ser endereçado, é tentar trazer para a discussão para uma racionalidade que seja no sentido da transparência e da previsibilidade para os agentes econômicos. Então, assim, ainda que você tenha um entendimento por um critério ou por outro, talvez seja necessário ter algum consenso sobre o que você inclui na memória de cálculo desse critério, como você faz isso e quais são os passos que você toma até chegar na sua decisão de multa. Eu acho que isso é mais importante, nesse caso o procedimento é mais importante do que o resultado, do ponto de vista do contraditório da ampla defesa e até mesmo para a gente conseguir que essas decisões sejam mantidas no tribunal. De resto, fica uma decisão um pouco amorfa, assim, do ponto de vista de que cada um tem a sua opinião, e, ocasionalmente, por conta de uma situação atual, existe uma maioria, mas que pode mudar a qualquer momento, o que não é nada bom para a estabilidade dos negócios. Tem os outros temas que você citou, eu acho que a gente pode falar mais para frente, para eu também não tomar muito tempo aqui da Patrícia e também ouvir vocês. Joia, se eu puder também trazer algum complemento, acho que o Diogo já tocou nos pontos principais, mas acho que o final de 2021 aí deve ser um final de ano animado, com casos de grande envergadura a serem concluídos aqui pela SGA, particularmente, né, a SGA 1, no caso, e para 2022 as perspectivas, eu acho que dá para a gente ter um certo otimismo. A linha que a gente vai ter que cortar em termos de número de ACs, acho que só vai aumentar, né, a gente não espera um arrefecimento no número de ACs, que aumentou, de fato, muito consideravelmente este ano. Então, mesmo com isso tudo, eu acho que tem uma perspectiva muito de afiar o nosso machado. Então, nós temos projetos focados em escalar esse nosso corte da lenha, né, como que a gente usa as tecnologias para tentar dar um salto de produtividade, além, é claro, aí de mais lenhadores, reforçar um pouco a equipe da SG. E além, afinal, para quê? Né, para a gente ter efetividade, para solidificar e fortalecer aí a nossa defesa da concorrência, o que na nossa visão só dá para fazer mesmo a muitas mãos, de forma integrada. Então, a gente tem buscado isso com os diferentes órgãos do CAD. E o que eu quero dizer com essa questão, que trata um pouco de aspectos de mérito, avocações e tudo mais, né? Acho que interagindo com as diferentes áreas do CAD, a gente consegue ter decisões mais sólidas. Então, por exemplo, a gente tem aumentado, buscado essa interação maior com o DE sempre, né? Às vezes a gente tem usado mais bases de dados para definição, às vezes, de mercado relevante, às vezes tem questões que a gente identifica que são mais focadas em advocacia, que nós passamos para lá. Também como que a gente melhora, verifica se estamos sendo efetivos, então tem toda a avaliação ex post dos atos de concentração. Agora, muitas vezes a gente acaba a ser com problema em remédios, né? Mas como que está sendo esse acompanhamento de decisão? Então, fortalecer
essa interação junto com a Procad é algo em que a gente tem trabalhado para retroalimentar o CAD com seus próprios aprendizados, né? Então, se a gente olha remédios ali que já mostraram ali uma certa dificuldade de implementação, como a gente pode aprimorar tudo isso, como a gente pode ser mais tempestivo. E essa interação com o próprio tribunal. Nós temos buscado constantemente uma melhoria na comunicação com o tribunal, e isso às vezes não acontece por meio de reuniões ou seminário interno, mas a gente tem tentado fazer isso por meio dos nossos próprios pareceres, né? Então, uma questão nessa linha foi, nos pareceres de ACES, no final a gente tem ali um resumo em que a gente traz a conclusão, tentando retomar todos os pontos, isso acho que facilita os diferentes agentes aí. A outra questão, quando a gente avança na negociação de remédios, como que a gente faz com que quando o caso vá para o tribunal isso não volte ao zero? Então, temos tentado colocar muito do que a gente avançou naquele próprio parecer, né, para que isso fique mais fluido, tudo o que teve de instrução e de aprendizado do caso dentro da SG, para que isso não se perca, e essa busca de levar tudo mais arredondado para o tribunal. Então, eu acho que para a gente começar a conversa é um pouquinho do que eu gostaria de trazer. Se eu puder só acrescentar um ponto com relação às avocações, porque foi um ponto específico que vocês colocaram, eu acho que o momento agora, de fato, assim, é esperado ao longo do tempo que esse Instituto da Avocação começasse a ser usado em algum momento, né? Ele é um instituto pensado muito mais com uma ideia de freios e contrapesos, reserva institucional, do que um instrumento para ser usado a todo momento. Na verdade, ele é um controle sobre um poder que é grande do SG de poder finalizar determinados casos. Finalizar inquéritos e PPs e finalizar atos de concentração quando não há recurso, né? É basicamente isso. Então, é claro que o exagero do uso desse instituto pode representar aí algumas coisas, ou uma completa disputa mesmo entre o tribunal e o SG, ou um completo desconhecimento, uma completa assimetria entre eles. Eu acho que é natural que numa composição que foi toda nova, que foi altamente modificada, natural que no início exista esse tipo de ajuste. Agora, e até acho que a última sessão mostrou um pouco isso, teve um caso que foi avocado, mas uma discussão um pouco mais entre os próprios conselheiros, acho que agora eles já começam a ter a consciência de que avocar casos que potencialmente não vão ser problemáticos, simplesmente porque você quer dar uma olhada no que a SG fez, não é o melhor caminho, porque não foi para isso que o Instituto foi pensado. Então, eu acho que é uma maturidade também que o próprio tribunal vai chegar, e ele não necessariamente, é claro que a gente tem que dar todos os elementos para que eles cheguem nisso, e todo o conforto de que a gente fez, todas as etapas aqui, mas eu acho que também faz parte de um movimento natural aí da coisa. Obrigado, Diogo e Patrícia, acho que vocês deram um excelente sobrevoo aí nesses principais temas que a gente tem acompanhado aí, principalmente nos debates entre SG e tribunal e dentro do tribunal. Vocês também trouxeram aí perspectivas sobre a vocação, né? Talvez a mudança, uma esperada mudança de postura com relação à utilização desse instituto, que é extremamente importante também como um balanceamento aí, né? Um contrapeso para o poder do SG. E aí eu queria entrar talvez um pouquinho mais aqui em debates específicos, né, depois desse grande sobrevoo aí. Então, olhando um pouquinho para atos de concentração, né, e obviamente a gente tem acompanhado os números, né, essa avalanche de atos de concentração aí dos últimos meses, talvez ter deixado a todos nós aqui meio fora um pouquinho de rumo, né, não sei se a gente esperava todo essa quantidade de ACs, né? E no momento aí que a gente tem observado uma certa realocação, né? Uma certa redisposição aí de alguns cargos na SG, e também um momento em que a gente aguarda aí a sabatina do superintendente geral. Então é um momento de movimentação dentro do sistema e essa avalanche de atos de concentração, né? E aí talvez fique uma percepção aqui de maiores dificuldades na instrução desses atos de concentração, e aqui olhando tanto para sumário quanto ordinário, né? E aí a gente queria entender um pouquinho, acho que a Patrícia já trouxe alguns elementos aqui, mas entender como é que vocês estão vendo esse momento, planos de expansão de pessoal, como é que o orçamento conversa com isso, e aí quais as medidas que vocês estão pensando aí, de uma forma temporária ou definitiva, para endereçar esses desafios todos aí que
que vocês têm. Obrigada, Bruno. É muito interessante como as percepções se dão, né? Agora, será que essa percepção de fato reflete tanto assim a realidade, né? Então, pelo nosso lado lá de dentro da SG, a gente tem aqui esse período de interinidade, mas ao mesmo tempo a gente não tem aquela situação que nem sempre é propícia de fim de mandato. Então, a interlocução agora com o Diogo tem sido excelente. A gente já tem a nova equipe do gabinete da SG, que já está atuante de vento em popa, ajudando a preparar a casa para quando chegar um novo SG, né? Então, tem certas fragilidades que a gente consegue identificar e às vezes na hora do ato de concentração não dá para a gente parar, mas com o olhar ali separado, né, a gente está tentando endereçar essas questões e a gente tem uma equipe da própria SG oxigenada, com expertise de conhecimento e tudo mais, né? Então, como você disse, a gente teve um recorde de números de atos de concentração e isso é não só pelo nosso lado, mas pelo lado dos próprios escritórios, né? Eu acho que todos têm se desdobrado aí para dar conta da demanda. Às vezes a gente tem reunião com o mesmo escritório várias vezes ao dia, porque de fato são muitos casos, e acho que isso acabou talvez se refletindo também, às vezes, na piora da qualidade dos formulários de notificação. Então, nem sempre a informação vem completa, o que às vezes gera ali a necessidade de emendas, a gente busca evitar emendas, mas temos também tentado começar o ato de concentração quando a gente já está ali com todas as informações para que isso consiga ser célere. Mas mesmo diante dessa situação, acho que a gente tem conseguido manter os prazos mais ou menos sob controle, né? Agora, às vezes a gente olha só para a quantidade de atos de concentração, mas não basta olhar para isso, né? A gente também vê que a envergadura das operações também aumentou. Então, a gente tem casos de altíssima complexidade, né, envolvendo, às vezes, diferentes agentes, complexidades de diferentes termos, às vezes, atos de concentração com centenas ou mesmo milhares de mercados relevantes. Então, mesmo diante de todo esse cenário, a questão da pandemia, estamos lá, né, firmes, tocando os ACs, com uma preocupação bastante grande em manter os prazos sob controle, sempre sem perder a profundidade da nossa análise, né. E para isso, é claro que a gente tem trabalhado em buscar aumentar o pessoal. A gente tem feito um recrutamento ativo agora de pessoas. Começamos esta semana aí um acesso à base de dados que o governo tem de servidores para identificar perfis que possam ser adequados. E aqui, mais pelo âmbito da SG1, a gente tem adotado o que eu tenho chamado de um treinamento em esquema de residência médica, né? Muitas vezes não dá para o coordenador ficar treinando cada servidor que chega, mas eu posso ter o sênior que fica responsável por orientar o mais júnior. E assim a gente vai tentar replicar o conhecimento, né, e tornar menos vulnerável a instituição a uma ou outra pessoa, né? Então, essas são algumas das formas como a gente tem tentado lidar com essa questão. Legal, Patrícia, obrigado. E aí, entrando um pouco mais no detalhe, fazendo um corte um pouco mais profundo aqui, falando de atos de concentração e olhando para os market tests, né, que a gente acompanha. De novo, e acho que é importante a gente sempre trazer qual é a percepção dos advogados, que pode estar equivocada, pode não estar equivocada, mas acho que é importante essa troca de experiências. E essa percepção com relação ao market test, e pode eventualmente ser por um elemento que você até antecipou, que é a maior complexidade dos casos em si, né? Mas a gente tem entendido aí, tem verificado que eles aumentaram com relação à profundidade de perguntas, a qualidade das perguntas, mas também a quantidade das perguntas e os destinatários dos questionamentos, né? Então, nós temos, às vezes, aí casos em que nós temos mais de 50 empresas sendo questionadas aí com muitas perguntas, né? E aí, quer dizer, do ponto de vista de vocês, né, por que isso tem acontecido? Isso faz parte de um novo normal que a gente deve esperar para a SG? E olhando um pouquinho para o nosso lado, né, o que caberia aos próprios advogados, né, às partes, para contribuir para que haja uma redução desse volume e talvez uma maior celeridade dessas análises. Então. Perfeito. Em relação aos market tests, eu fiquei até ponderando se eu deveria usar esse termo, mas ele é o que a gente tem colocado aqui, então eu vou ousar utilizá-lo, né? A orientação tem sido para utilizarmos a lei do mínimo esforço, né? Isso significa o quê? Que nós não vamos ser diligentes,
né? Não pelo contrário. Por mais que haja essa percepção, né, de muita coisa, a orientação tem sido mesmo de a gente tentar despender apenas os recursos necessários para a formação da nossa convicção, nem mais nem menos. Então, o que é a informação necessária para a gente conseguir decidir o caso com segurança? E para isso, um planejamento mais cuidadoso e mais antecipado da instrução, tentando identificar quais são as teorias do dano, o que me preocupa, quais são as hipóteses que eu tenho que testar com os resultados do teste de mercado, e caso eu tenha problemas, o que são potenciais remédios. Então, olhar o caso como um todo. Acho que talvez uma influência que possa, sim, acontecer, que tem relação com o que a gente começou a tratar no início aqui da conversa, é a questão de avocações, né? Então, na busca também de evitar eventuais avocações, a gente também olha para o que tem sido esmiuçado e tenta fazer uma instrução cuidadosa, né? Que tente trazer ali conforto também para a segurança, que seja uma decisão que possa passar, que às vezes é um tempo um pouco mais longo na SG, que evita ali um prazo maior depois, mais para frente, né? Tudo isso a gente tem tentado ponderar de forma a achar o melhor. Agora, o prazo é sempre uma questão. Então, como que a gente está trabalhando para tentar reduzir o tempo de análise, mesmo se houver a necessidade de market tests mais amplos? Nós estamos trabalhando, na verdade, já temos pronta ali uma ferramenta que é para um questionário digital. Então, essa seria uma forma de market test em que a gente não enviaria os ofícios um a um, recebendo aquelas respostas num PDF, compilando tudo, né, mas que essas respostas fossem para os respondentes ali por um sistema eletrônico, de modo que a compilação de tudo isso já pudesse ser feita de forma automática, ganhando tempo no tratamento de todas essas informações. Então, essa é uma das iniciativas que a gente está estudando agora como testar, para colocar em prática e tentar reduzir esse tempo de análise. E aí, pelo lado das requerentes, né, vocês pelo lado dos advogados, o que será que dá para fazer para tentar também ajudar nesse aspecto? Muitas vezes a gente recebe os formulários de notificação ou dados que não estão tão claros, e o dado é o insumo da nossa decisão, né? Então, de onde esses dados estão vindo, qual que é a metodologia utilizada, e aí para isso eu sugiro que seja revisitado o guia de envio de dados ao ODE. Ele foi desenhado tendo em vista a ODE, mas ele pode ser bastante útil também, né, ao pensar o envio dos dados, preenchimento no próprio formulário. Tudo isso vai evitar, vai economizar trabalho de a gente atrás tentar entender melhor, né, e questões desse forma. E em caso do que eu tenho chamado de mega mergers, né, então esses ACs com centenas, milhares de mercados relevantes, além da nossa reunião de pré-notificação, às vezes a gente tem feito esse momento até em 2 etapas, em que a gente tenta pensar, às vezes receber essa massa de dados em planilhas mesmo, para a gente ver qual que é a melhor forma de tudo isso ser notificado e a gente fazer com que a instrução seja mais fluida. Então, alguns pontos eu já estou falando demais. Excelente, Patrícia. Posso? Pode, claro. Só dar uma visão institucional de quem agora está tendo muito mais contato com isso, porque estou como interino, acho que quando eu falei em retomada lá no começo, não foi à toa, né? Eu vou voltar a isso algumas vezes. Eu acho que uma coisa que para mim está muito clara, e esse aumento do número de ACs vai fazer com que isso se acelere, é que a gente tem que fazer ajustes de gestão que da pandemia eles ficaram parados ou se perderam um pouco. Então, assim, de alguma maneira, a virtualização do trabalho, ela faz a gente perder um pouco a coordenação, a uniformização. Isso vocês devem ter vivido do lado de vocês, a gente viveu aqui também. A ideia na pandemia era manter o voo de cruzeiro. Acho que agora é a hora de voltar a tentar acelerar mesmo e fazer as inovações, como a Patrícia já mencionou aí, o questionário digital e outras coisas que a gente já estava pensando, estava formulando, mas ainda não tinha sido implementado por uma questão de distância mesmo. Eu acho que agora a gente vai ter condições. Então, a ideia da retomada é um pouco isso também, olhar para aquilo que se perdeu, aquilo que foi prejudicado durante a pandemia e tentar corrigir o rumo agora, né, que a gente vai voltar a ter um trabalho um pouco mais intenso. E vai ser obrigado a isso por conta desse número de ACs. Então, a questão aí da lei, que a Patrícia chama de mínimo esforço, é uma questão de olhar e começar a priorizar mesmo as coisas, né, e pensar,
Agora, aqui a gente não pode mais perder tempo, a gente não está na situação de antes, mudou, vamos fazer isso de maneira mais coordenada, vamos tentar treinar mais rápido as pessoas. A questão de gente sem treino é difícil, inclusive, de gerir, então a gente sabe que tem que também fazer um esforço nesse sentido, de tentar recuperar aquilo que foi perdido por uma questão circunstancial mesmo, do trabalho não ser o trabalho tradicional como ele sempre foi feito. Perfeito, obrigada por trazer aqui em primeira mão essa nova ferramenta dos RFIs no formato digital, legal. Eu quero insistir ainda um pouco nessa questão da priorização dos recursos do CAD e nesse boom de atos de concentração, né, que às vezes isso não é um bom indicativo, né, de como a gente está olhando e vendo esses critérios de notificação. Então, você falou mega mergers, será que a gente está pegando peanuts mergers? E será que não é a hora, aí, a espelho da Agência de Defesa da Concorrência alemã, que reviu e revisitou os critérios, a gente fazer um ajuste fino, atualizar os valores? Queria ouvir você, Patrícia, em relação a isso. Eu adorei o termo peanuts mergers que você utilizou, Vivi. Eu acho que é bem interessante. De fato, ano que vem nós fazemos 10 anos desde a última vez em que os valores, né, dos critérios de notificação obrigatórios foram atualizados. Então, esse parece, de fato, um excelente momento para a gente refletir se, de fato, eles continuam adequados ou se há necessidade de um certo ajuste. E essa é uma discussão que existe, né, há bastante tempo, mas ela vem se intensificando e nós já estamos com estudos em curso, junto com o DE, nesse sentido, fazendo simulações, por exemplo, né, o que a gente deixaria de pegar se os critérios tivessem sido diferentes e tudo mais, para nos auxiliar a pensar em alterações nesse aspecto, né? Então, acho que tem diferentes frentes nesse lado, né? Uma possibilidade que seria a gente rever os valores, se parece um ponto que merece bastante atenção mesmo, acho que tendo em vista todo o tempo que já se passou, além dos outros que continuam aí sempre sob escrutínio, mas que são um tanto mais complexos, né? Você mencionou ali o caso da Alemanha, olhar para valor de operação, nós temos aí estudos em curso para também auxiliar a pensar nessas questões, mas a que parece mais premente ali e mais, talvez, factível, pelo menos como um ponto de partida, é essa que repensa se os valores continuam adequados. Mas, mesmo assim, a gente sempre, ou muitas vezes, trabalha com cenários, né? Então, num cenário em que a gente não consiga fazer essas alterações, digamos, rapidamente, como que a gente trata com toda essa avalanche de atos de concentração? Tem um outro projeto aqui que eu queria compartilhar com você, esse ainda no estágio anterior de maturação, que é o do formulário eletrônico de notificação. Então, hoje a gente tem a notificação eletrônica, mas que é por meio do envio ali de um PDF. Mas não existiria a possibilidade de a gente fazer um formulário eletrônico em que as informações, né, já são preenchidas ali campo a campo, de modo que a gente já possa conseguir um parecer automático, porque essas informações já vêm estruturadas, né? Então, esse é um projeto que já está acontecendo, né, já está em elaboração, e acho que a gente também conseguiria bastante produtividade aí, porque conseguiríamos focar o nosso pessoal em analisar o mérito em si, né? Então, as informações ali prestadas ali estão adequadas, os mercados estão corretos, tem algum ponto de mérito, de mais, né, profundidade que mereça ser analisado. Então, essa é uma das estratégias em que a gente está trabalhando na ideia de afiar o machado. E existem também outras possibilidades, né? Se a gente consegue entrar lá com o formulário eletrônico de notificação, eu não consigo gerar, de repente, um parecer automaticamente, e, de repente, uma possibilidade para nós pensarmos, imaginem se esse parecer ele fica disponível para a sociedade com 15 dias para contestação, e a gente só vai olhar com um escrutínio maior
aqueles que gerarem algum tipo de contestação, né? Isso não seria uma eventual forma de tocar tudo isso? É claro que tem todos os dados que vão estar confidenciais, né? Mas, enfim, esses momentos de crise, eu acho que eles são muito interessantes porque eles nos tiram da nossa zona de conforto e nos fazem pensar em inovações, novas formas de fazer as coisas, né? Ter saltos de qualidade. Então, pelo nosso lado, a gente tem também se debruçado bastante sobre isso, o que são novas possibilidades, novas formas de fazer. E para isso, estamos sempre abertos também a todas as contribuições do IBRAC nesse sentido. Muito bom. Patrícia, vocês não vão escapar aí de uma pergunta de mercados digitais, tá? A gente tem visto notícias basicamente diárias sobre esse assunto, né, nos Estados Unidos, o que está acontecendo, novas investigações na Europa. E a gente queria entender um pouco aí qual que é a visão de vocês, como é que vocês estão vendo tudo isso que está acontecendo no mundo, qual que é, basicamente, a posição aí da ESG sobre esses assuntos e o que vocês esperam aí para os mercados digitais e CAD nos próximos anos. Se eu vou começar, porque como a Patrícia é especialista no assunto, ela vai ter muito mais para falar do que eu. Mas é o seguinte, eu acho que, enfim, como não poderia deixar de ser, o CAD tem que acompanhar isso que está acontecendo, como a gente faz com todas as outras matérias em defesa da concorrência, né? Essa rede internacional entre as autoridades de concorrência, ela tem essa vantagem da gente, os assuntos surgem mais ou menos ao mesmo tempo, a depender um pouco do estágio de avanço ou não de cada país, mas eles surgem mais ou menos ao mesmo tempo, e a gente tem a capacidade de discutir essas coisas conjuntamente. O que eu vejo, assim, nós aqui no Brasil não temos, assim como na Europa e nos Estados Unidos, uma prioridade definida de que vamos atacar Big Techs, por exemplo. Vamos atacar mercados digitais porque isso é o que agora é o principal problema da defesa da concorrência. Não, acho que a gente tem muitos outros problemas ainda em discussão. Vocês citaram hoje uma discussão que é eterna, sobre multa de cartel. Então, a distância disso para uma discussão de cartel algorítmico, por exemplo, ou de mercados relevantes e mercados digitais é gigantesca. Então, não é esse o nosso ponto, mas acho que a gente tem que acompanhar isso com bastante atenção e se preparar, porque essas discussões, como esses grandes players estão aqui, essas discussões vão vir para cá, e, enfim, as empresas vão fazer fusões e aquisições aqui, a gente vai ter conduta relacionadas a mercados digitais, a pandemia intensificou, né, a economia digital como um todo, então a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Assim, hoje, se eu fosse pensar em preocupações, muito mais do que olhar para Big Techs, que para mim, assim, do ponto de vista formal, não tem muito diferença de uma Big não Tech, entendeu? Eu não vou, o CAD historicamente não olha para poder de mercado per se como um problema, né? Ele olha isso aliado sempre a uma conduta. Eu olharia para outras coisas, como, por exemplo, uma coisa que a gente vive discutindo, que é a questão de aquisições por parte dessas Big Techs de startups, a questões de como a gente, se o nosso ferramental de análise de atos de concentração dos mercados digitais, ele é o mais adequado, o ferramental tradicional, ou se a gente tem que pensar em novos mercados relevantes, em novas formas de rivalidade, pensando um pouco em colusão, né? Se essa ideia de colusão algorítmica de fato é uma colusão realmente diferente, se existem mercados que vão ser mais propensos à colusão tácita e colusão tácita passa a ser um problema. Então, eu acho que essas coisas, sim, acho que a gente tem que se preocupar, como eu disse, nos preparar para enfrentar no futuro, mas eu não acho que a gente, assim como a Europa e os Estados Unidos, faça disso uma agenda prioritária. Ainda não é isso, acho que não é o estágio do CAD, eu não sei se a Patrícia concorda, mas pelo menos da minha visão, isso não é a principal agenda. Perfeito. Eu também vou nessa linha. A agenda de economia digital tem sido forte no CAD, mas no sentido de trazer o conhecimento para que a equipe esteja preparada para lidar com casos que lidem com mercados digitais, né? Então, cada vez mais a gente tem atos de concentração envolvendo plataformas, condutas envolvendo questões ligadas a mercados digitais. Então, como que a gente vai estar apto
a tratar desses casos, né? Então, com isso, nós tivemos grupos de trabalho, promovemos seminários e constantes treinamentos aqui para a nossa equipe do CAD, para que quando chegarem esses casos, nós consigamos tratar deles de forma adequada, né? Mas concordo plenamente com o Diogo, não tem, eu fico preocupada quando a gente entra num aspecto de caça às bruxas, porque isso já tem um olhar prévio, né? A nossa busca aqui é sempre muito neutra, de receber o caso, olhar para ele, a gente tem um problema concorrencial aqui, independente se é Big Tech, se é ali brick and mortar, o que é, né? Eu tenho um problema concorrencial ou não, né? E aí eu consigo entender o que está acontecendo aqui, e para isso sim, eu preciso entender como são as plataformas, eu posso entender como que poderia ser ali o desenho de uma teoria do dano, né, quais são os dados relevantes nesse cenário de plataformas digitais e tudo mais, mas sem uma visão prévia de que tem um problema em si, né? Então, o caso concreto é que a gente entende que vai nos trazer essa análise. Obrigado, Diogo e Patrícia. Como se diz no interior agora, Diogo, vamos mudar o rumo da prosa aqui e falar um pouquinho sobre processos administrativos. O que a gente tem verificado é que nos últimos anos aí tem havido uma aparente redução dos casos de cartel abertos, né, igualmente da quantidade de leniências firmadas pela autoridade. Isso não é só no Brasil que acontece, né, e muito provavelmente o primeiro efeito que a gente está mencionando aqui é um pouco ou muito decorrente do segundo efeito aqui que nós trouxemos. Quando a gente olha, a maior parte dos casos abertos pela autoridade nos últimos anos, aqui no Brasil, parece estar sendo mais na linha de condutas unilaterais, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma análise um pouco mais complexa, uma análise que foge um pouco daquela análise mais tradicional de cartel, né? Então, nós temos visto aí que nós estamos no momento inicial dessas análises, né? E aí, pergunto para você, a gente pode dizer que o foco da autoridade em persecuções a cartéis é passado, e se tem dado mais espaço a investigações de condutas unilaterais, principalmente considerando aí os recursos limitados do CAD. E nesse sentido, né, nas condutas unilaterais, haveria uma estratégia clara aí para o enforcement por parte do CAD dessas condutas unilaterais, na sua visão? Legal. Então, para responder a questão, primeiro é não, né? O foco em cartel não é passado. Talvez o que hoje exista na área de persecução a cartéis é uma maturidade que ainda não existe em conduta unilateral, uma maturidade até muito parecida do que aconteceu com a evolução dos ACs, né? Em determinado momento, você atinge um ponto em que a inovação na gestão, na própria persecução, ela se torna marginal. Então, não parece que há grandes movimentos novos, mas de fato, assim, olhando para o mundo, a gente tem essa consciência, e não é só o CAD, mas as outras autoridades, de que houve uma queda, pelo menos no segundo ponto que você colocou, que é a queda dos reportes via leniência para as autoridades. E a gente, pelo menos do ponto de vista da autoridade, entende isso como, não que os cartéis deixaram de existir. Eu acho que até, em parte, alguns tipos de cartel deixaram de existir por conta dessa disseminação dos programas de leniência no mundo. Acho muito difícil que hoje em dia exista um cartel global, por exemplo, como existiu no passado. Enfim, mas acho bastante provável que muitos cartéis continuem existindo e simplesmente não estão sendo reportados. O que gera nas autoridades um dever de lição de casa em vários sentidos, né? O primeiro por que será que eles não estão sendo reportados? E um desses pontos talvez o custo de fazer uma leniência ficou muito alto. O que a gente precisa fazer para tentar melhorar esses incentivos? E isso é uma discussão que tem sido tomada, que tem tomado o tempo das autoridades nos últimos anos. Um outro ponto provavelmente,
foram encontradas novas formas de fazer cartel. Isso também é natural e decorre um pouco da relação da persecução com o agente infrator, né? Ao longo do tempo ele vai entendendo como a autoridade faz a sua persecução e vai tentando desviar, né? E isso exige das autoridades um remodelamento de como ir atrás. Ontem, na verdade, o novo diretor do DigiComp, né, o Oliver Gerson, ele já fala da necessidade de se ter o whistleblower na Europa, que era uma coisa que há 5 ou 10 anos atrás era impensável. O whistleblower é um instrumento, o whistleblower é o informante pago, né? Aquele que recebe uma recompensa por informar um cartel, e não o whistleblower da leniência, que é uma autodenúncia. Nesse caso é um informante mesmo, que vai receber uma recompensa por isso. E assim, na Europa, isso não era pensado há 10 anos atrás, porque isso é um instrumento eminentemente criminal, e eles não têm essa visão criminal do cartel como existe hoje. Mas se eles já estão pensando nisso, é porque, de fato, existe mesmo uma queda que precisa ser sanada. Mas isso eu acho que é com relação à leniência. Eu acho que com relação ao CAD, especificamente, aqui ao nosso trabalho, teve um impacto, embora ele não seja um impacto em números, se você olhar as estatísticas do ano passado, por exemplo, foram estatísticas boas de abertura de caso, mas ele provavelmente é um impacto que a gente vai sentir nesse ano e no próximo ano, mas parte da investigação de cartel exige medidas ostensivas, exige presença, exige parceria com outros órgãos, e tudo isso ficou impactado pela pandemia. Isso sem contar o próprio fato formal mesmo dos processos estarem suspensos, né? As investigações estarem suspensas, e qualquer medida nesse sentido poderia gerar algum tipo de nulidade, o que, de fato, inibiu um pouco a nossa atividade. Então, voltando no tema da retomada, eu acho que agora é o momento dessa parte, que não depende da leniência, depende, sim, do esforço ex-ofício do CAD, de voltar a acontecer para que aumente ou volte a ter abertura de novos casos, como é esperado, porque, de fato, a gente não acredita que cartéis pararam de acontecer. Com relação ao foco em condutas, eu acho que o conduto unilateral passou já há algum tempo a ser, sim, um foco. Da mesma forma como eu falei, eu acho que a maturidade da SG hoje nos permite focar em condutos unilaterais. Foram abertos muitos casos, mas, de fato, o que a gente agora precisa, e acho que é esse momento, a Patrícia pode até comentar, é olhar para esses casos que foram abertos e olhar para aquilo que a gente realmente acha que é um problema, que deve ter problema, e a partir daí trabalhar a instrução para que, de fato, seja um enforcement efetivo de condutas unilaterais e não simplesmente uma abertura exploratória de diversos casos com base numa resposta a incentivos aí, porque, enfim, todo mundo, a OCDE orientou que se abrisse mais casos de conduta e etc. e tal. Acho que não é por aí. Acho que a gente agora tem que olhar aquilo que é realmente problemático, e que também pode ser uma forma, pensando aí no paralelo conduta unilateral e cartel, pode ser uma forma de acomodação, de empresas pararem de fazer condutas coordenadas e tentarem outros tipos de formas de conduta para conseguir aí aumentar os seus lucros de maneira ilegítima. Interessante isso. Interessante essa questão do whistleblower na Europa. Mas, assim, até pegando um pouco a carona aqui na pergunta do Bruno, né, a gente tem falado aqui bastante na comunidade dos advogados da questão da inclusão de pessoas físicas nos processos administrativos, e mais no sentido de eficácia dessa inclusão, porque a gente sabe que muitas vezes são incluídos diversas pessoas físicas e é muito difícil notificá-los, né, ainda mais se a pessoa mora fora do Brasil. E a gente sabe que, se tratando nesse caso, é prática solicitar que os lenientes ajudem com a cooperação internacional, que tem um custo. E, às vezes, esse custo até acaba sendo maior do que a própria multa para a pessoa física. Então, a gente quer entender como é que vocês estão encarando essa questão e se existe aí a possibilidade de ter um standard um pouco maior para a inclusão de pessoas físicas, pensando aí na eficácia do andamento dos PAs. Essa preocupação do tamanho do nosso polo passivo é uma preocupação que eu estou aqui desde 2011, contando o ano de SDE, então vai fazer 10 anos que eu conduzo o processo de condutas anticompetitivas. E a preocupação com o polo passivo é uma preocupação que ela me incomoda diariamente, por vários motivos, né? Mas assim, eu acho que nos últimos anos, a SG tem feito um esforço de tentar ser o mais rigorosa possível na formação dos polos passivos. É claro que a gente sempre teve aqui em mente que você tem que ter 2 critérios, um para abrir
e um para condenar, né, para sugerir a condenação. E esses critérios têm que ser razoavelmente claros. A gente acho que até deu um avanço nesse sentido agora, soltando recentemente um guia de padrão probatório para leniência, que também indica um pouco o padrão probatório para pessoas físicas. E também tem uma questão de que, do ponto de vista do interesse público, a SG tem que, de alguma forma, preservar a sua possibilidade de perquirir alguém que, eventualmente, não esteja não tenha tanta prova quanto o outro, mas esteja, enfim, eu tenho uma evidência que indique que ele possa ter participado. Dito isso, a gente tem, em 3 momentos, pelo menos, tentado fazer cada vez mais, de maneira cada vez mais rigorosa, o escrutínio das pessoas físicas. Existe um problema que é difícil para a SG lidar, que é uma sinalização do tribunal um pouco esparsa, né? Então, assim, vocês mesmos citaram lá no começo uma questão de que tem uma discussão sobre se pessoas físicas não administradoras podem ser punidas ou não. Embora eu acho que a lei claramente permita a punição dessas pessoas físicas, existe toda uma questão também de qual é o objetivo da punição e etc., que eu acho que ainda não está sendo discutida. E mesmo essa questão das pessoas físicas não administradoras não serem punidas, ela não é uma posição majoritária e ainda é muito incipiente no tribunal. Então, ela não é um sinal para a gente. E o que aconteceu muitas vezes é que a gente, toda vez que a gente sobe a régua para não colocar pessoas que a gente acha que, enfim, o padrão probatório é baixo, que tem pouca probabilidade de condenação e etc., a gente acabou tendo que reabrir processos por orientação ou do tribunal, ou do Ministério Público, ou da Procuradoria. E aí o custo disso é maior do que o custo de incluir mais gente. O custo do ponto de vista do interesse público. É claro que para quem é incluído e está ali sendo alvo de um processo, isso é muito alto de qualquer jeito, né? Mas enfim, por conta disso é que a gente não conseguiu ainda avançar da maneira que a gente gostaria nesse rigor que eu estou tentando colocar aqui. Mas a gente tem avançado. E uma outra coisa que a gente tem feito é reagido muito ao que o tribunal tem decidido. Muito embora em muitos casos a gente não concorde com algum padrão probatório, a gente sabe que em pessoas físicas, geralmente, pelo menos na composição imediatamente anterior a essa, existiram votos que foram um pouco mais criteriosos e que a gente pode usar como norte aqui, e aí independentemente de que cada pessoa, do entendimento de que cada pessoa tem sobre essa necessidade. Então, esses são caminhos que a gente tenta. Com relação à cooperação internacional, também é algo que é muito volátil. Como a gente depende de um órgão que é externo ao CAD, toda vez que muda esse órgão, a coisa fica mais cara ou mais barata. Aí depende muito de quem está lá à frente do DRCI. Mas até nisso, a gente tentou avançar algumas vezes já com o tribunal, por exemplo, nos processos desmembrados, que só tem pessoas físicas, oferecer ativamentos preliminares, ou pelo mérito, ou pela dificuldade mesmo de notificação dessas pessoas, e o tribunal não reagiu da forma como a gente imaginava. Então, também é isso. Enquanto eu não tenho essa sinalização, eu tenho que, de alguma forma, continuar cumprindo aqui um pouco com aqueles parâmetros que eu tenho para trabalhar. E aí, isso acaba gerando polos passivos, que, às vezes, que para a gente é muito trabalhoso também. Não é a melhor forma de se conduzir um processo, colocar pessoas que, certamente, ou muito dificilmente, ao final, eu não vou conseguir provar que ela participou da conduta. Infelizmente, o nosso episódio do IBRAcast está chegando ao fim. Mas, para finalizarmos, vamos ao tão esperado novo quadro, o Momento Kinder Ovo do IBRAcast. Que é o momento mais descontraído do programa. E que fazemos perguntas surpresas aos entrevistados. Vamos lá, Diogo e Patrícia? Vamos. Bom, legal. Quando pudermos voltar a nos aglomerar e vocês pudessem escolher qualquer show para ir, qual show vocês escolheriam? Uma orquestra, eu gosto de música. Patrícia, para quem não sabe, é pianista, canta super bem. Não. Do coral do CAD aqui deu muito show. Eu gosto de muitos tipos de música, né? Mas o que eu estou sentindo falta mesmo é de ir num samba à tarde, assim, com feijoada, caipirinha, muita cerveja. Isso é o que eu estou sentindo falta. Se eu precisar... todo dia eu falo isso para minha esposa. Eu falo, o que eu estou sentindo falta é disso. Eu preciso de uma tarde dessa, de bermuda, chinelo, fazendo isso. Muito obrigada, Diogo, Patrícia, por terem aceito o nosso convite e terem compartilhado as opiniões e as perspectivas da SG CAD desse ano e para o ano que vem também.
Bruno e Adriana, mais uma vez, muito obrigada também pela parceria na condução desse episódio, e eu passo para vocês agora, para vocês fazerem o encerramento final e os agradecimentos. Obrigado, Vivian. Obrigado, Diogo, Patrícia, Dri, parceira aqui de IBRAcast. Bom, eu acho que tem dois pontos que eu queria ressaltar desse bate-papo aqui, que eu acho que são muito importantes para a gente fechar, talvez, com essa visão, que é um momento de retomada dos trabalhos presenciais e da necessidade de ajustes na gestão interna, né? Como todos nós na prática privada também estamos nesse momento, me parece que a autoridade também está passando por esse momento, é um momento super importante. E uma segunda questão, que é o momento de diálogo, né, em que a ESG está tendo com o próprio Tribunal do CAD, e da necessidade aí de um alinhamento entre os diferentes temas e as diferentes discussões que a gente tem presenciado. Então, eu acho que são duas questões bastante importantes aí, que a gente vê a preocupação de vocês com relação a isso, como não poderia deixar de ser, acho que nós teremos melhoras bastante sensíveis aí nos próximos meses. Tá? Muito obrigado. Adriana. Obrigada, Vivian, obrigada, Bruno, obrigada, Patrícia e Diogo. Eu acho que foi, além do que o Bruno falou, só um ponto que eu achei muito bacana, foi essa questão de como vocês estão, a gente sempre sabe disso, mas é sempre legal escutar, focados na eficiência, seja do ato de concentração, dele andar mais rápido, seja do processo administrativo. Isso, obviamente, é super importante aqui para nós, administrados, e foi muito bacana escutar isso de vocês, essa preocupação, e da minha parte é isso. Joia, muito obrigada, pessoal. Para você que nos ouve, continue acompanhando a nossa programação quinzenal, que vem muita coisa boa por aí. O episódio ESG-CAD e o seu importante papel para a defesa da concorrência contou com a colaboração de Luiz Eduardo Jaique, Marco Volpini e Letícia Iada na elaboração do roteiro, a quem também deixamos o nosso agradecimento. O IBRAcast é uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolli Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosini Freire e Brolli Gonçalves Advogados. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.